22 de março de 2023. Água, água, água. Céu nublado, raio e trovão, chuvas, encharcos, enchentes, desabos, barragens no chão. Seria esse um mau tempo? Ou seria um tempo bom? Para plantar o feijão, o arroz, o limão, colocar a colheita e agricultor, tudo no mesmo tom. A correnteza invadiu a casa, ou ela estava no caminho do rio? Foi o rio quem invadiu a casa, ou foi o homem quem invadiu o rio? Na construção desenfreada, no desmatamento predatório, num pensamento ilusório de que é infinito o Brasil. Mais uma encosta no chão é notícia corriqueira. Se a rua do líder está boa, esse choro é besteira. E aqui estamos nós, de volta com o programa Conhecer. Mais um programa para mim e para você. Estamos chegando para falarmos essencialmente de coisas boas. Falarmos da água, eu comecei com um poema chamado Céu Molhado, né? A gente traz hoje, dia 22 de março de 2023, o programa Conhecer. Programa Conhecer o Rio de São Paulo, porque sua água estava acabando. O rio chorou lágrimas sem águas, pois não imaginava que o tesouro que tanto sobrava também estava terminando. Isso é uma parte também de outro poema que a gente vai discutir aqui, que a gente vai trazer para falarmos hoje sobre a água e a água. Dia Mundial da Água. Gente, a gente traz aqui algumas informações e as pessoas erroneamente se alicerçam justamente porque nós estamos aqui no maior aquífero, chamado Aquífero Guarani, o maior aquífero do mundo, e a gente tem a errônea imaginação de que essa água é infinita. Se a gente for observar, hoje, um pouco menos de 7% das águas dos mananciais são propícias ao consumo humano. Olha aí, apenas 7%. Os rios poluídos, esgotos nos rios,
e a gente não tem a noção e não tem a atenção necessária para entendermos que nós somos as pessoas responsáveis pelo equilíbrio e reequilíbrio desse planeta. E aí a gente traz a água, eu trago para vocês alguns dados, peço licença aqui para trazer alguns dados. Que a luz deu um problemazinho aqui, mas ela volta já. Voltou. Eu vou pegar aqui para trazer alguns dados para você, pedindo licença. Para vocês terem uma ideia. Eu falava aqui sobre o aquífero Guarani, essa maior reserva de água doce do mundo. Quase toda a sua extensão, né, considerada potável, sendo raros os pontos onde as suas águas apresentam originalmente teores de salinidade e enriquecimento em flúor acima do limite de potabilidade. Então nós estamos aqui em cima do aquífero Guarani, a maior reserva de água doce do mundo. E a gente tem essa ilusão, né, que a gente interpreta inclusive a música de Guilherme Arantes de forma errônea, né? Realmente as águas vêm e vão, mas no seu processo de ir e vir, existe um indivíduo que as contamina, essas águas. Nós estamos agora com as águas da terra do povo Yanomami completamente poluída por produtos químicos. Boa noite, Dera. Boa noite, Maíra Walker. Dera Freitas. Boa noite, minha amiga. E aí nós estamos lá, água contaminada com mercúrio, terras assoreadas, rios perdendo leito, o leito dos rios sendo destruídos, né? E a água perdendo a sua utilidade, perdendo a sua capacidade de trazer vida por onde ela passa. Quem aqui chegou primeiro? Nós, os ditos civilizados, ou os índios? De certo que foram os índios. Chegaram nessa terra e nessa terra, enquanto eles aqui estavam e ainda estão, embora em menor número, encontram uma terra e os rios bem acabados na sua estrutura por conta da exploração predatória do tesouro, do ouro. Então, o que a gente diz como civilizado é justamente esse homem que acaba com os rios e acaba com as águas. Eu trazia aqui, no dia 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas ela vai redigir um documento onde ela diz que a água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade é plenamente responsável aos olhos de todos. Então o que é que ele traz aí já, esse documento? Que eu, você, somos os indivíduos responsáveis, né, por esse patrimônio da Terra que é a água. É um paradoxo, Terra, planeta, água. Então não cabe a gente delegar especificamente a uma pessoa jurídica, as autoridades, né, das suas formações, das instituições, as responsabilidades. Sim, eles têm responsabilidades, porque somos nós que colocamos essas pessoas públicas, jurídicas, lá para nos representar, mas faz necessário que cumpramos o nosso papel.
Eu pergunto aqui a você que me ouve agora, em qualquer parte do mundo, sobretudo você que está acessando através da rede SDP TV, nos nossos canais de streaming, aí nos cantos do mundo. Boa noite, Invalda, como vai? O que você tem feito para que esse patrimônio universal chamado água seja preservado? Fazer algumas colocações para que cada um faça a sua reflexão e tire os seus aprendizados. Eu pergunto, a nossa água é tratada, né, com flúor, né, cloro e algumas substâncias mais, com seus respectivos teores, suas respectivas respectivos percentuais. Então aquela água tem um valor do tratamento. E eu pergunto a você, ao acordar, como é a maneira que você escova os dentes e lava o rosto? Você ainda abre a torneira, deixa a água caindo, escovando os dentes? Quando você lava o rosto, você deixa a água caindo, vai lavando o rosto, sai, água caindo? Como é que é o seu proceder? Cada um responda essencialmente. Aí eu pergunto a vocês, na hora do banho? Tem pessoas que tomam banho 15 até 20 minutos debaixo d'água. Hoje, um dos maiores consumos de água é durante o banho, e mais ainda, que eu vou perguntar também a vocês no instante, nas chamadas descargas após o uso do vaso sanitário. Mas você sabia que você pode tomar um banho bem tomado em 3 minutos? Sim, em 3 minutos, ainda passando sabonete. Se você vai usar um shampoo, alguma coisa, tudo bem, é diferente. As mulheres, quando vão lavar o cabelo, o volume de água utilizado para lavar o cabelo é maior, então o tempo é maior. Mas um banho corriqueiro, você pode tomar um banho em 3, 4 minutos, se você souber essencialmente usar do bom senso, né? Do bom senso. Ah, mas eu estou pagando. Mas a gente tem que olhar, tem que tomar ações individuais pensando no coletivo. Se a água falta para o outro, é uma responsabilidade minha, já que esse patrimônio do planeta é responsabilidade minha, como disse o texto. Então, quanto tempo você gasta ali para tomar um banho? Me responda aí. Você que está ouvindo agora aí, me responda aí. Você gasta mais ou menos de 3, 4 minutos? Para observar. Quanto tempo você gasta? Você abre o chuveiro, se molha, depois passa o sabão e aguarda lá? Ou desliga a torneira enquanto está passando o sabão? Né? Pensa aí direitinho. Descarga, eu falava aqui, 40% da água consumida dentro de uma residência é com descarga. Né? É com descarga. Então você pode, por exemplo, hoje mesmo eu terminava de 5 minutos, a Idera está falando que usa 5 minutos. Observe, Idera, se você observar, ó, chegou um aniversariante do dia da água, nossa amiga Elisete Santos, viu, gente? Parabéns aí para nossa irmã Elisete Santos, ainda botou ali, ó, 1952. Parabéns, minha irmã, pela essa data de hoje, né? Dera, então preste atenção, Dera, comece a observar, tente diminuir, que no final do mês você vai ver que o seu bolso vai agradecer. E a terra também. Aí desliga enquanto me sabor. Mas tá bom. Uns 5 minutos tá bom. Você ainda pode diminuir mais, mas 5 minutos ainda tá bom. Tá bom. Já que você desliga enquanto tá se ensaboando. Mas aí eu falava, gente. Hoje eu estava terminando lá no bairro
Boa noite, minha irmã. Lá no bairro, lá onde nós temos uma residência, morávamos antes lá, chama de Casa Azul. Então, a gente estava terminando de instalar num jardim que construímos na rua, o jardim da Nicole, que é uma menina que tem lá, que começou a plantar umas mudas lá de umas plantas, e a gente instalou um sistema de captação de água de chuva, onde a gente coloca as bicas em cima, canaliza a bica para um tanque elevado, ou pode ser uma bombona, chamada de tonel também. Coloca a saída, o dreno para tirar a sujeira e coloca a mangueira furadinha para poder abrir a válvula e a água só molhar as plantas, essencialmente as plantas. Então você pode captar água, por exemplo, para molhar plantas. Você pode captar água para lavar carro. Você pode captar água para lavar o pátio, lavar pano de chão e para dar descarga, que foi o que eu falava. Então, se você capta essa água, né? 17 aninhos. Muito bem, minha irmã. Valeu, Elisete Santos. Então, você pode captar essa água e canalizá-la para dar descarga. Quando numa construção nova, melhor ainda, que você não vai precisar quebrar parede, você já faz uma instalação paralela para captar somente água de chuva. E as pessoas que tiverem interesse de saber como é que faz, depois entre em contato comigo aí lá no feed, lá no feed, e deixar a mensagem lá. Mas você pode usar a água de chuva para dar descarga, e aí você vai... Isso. Exatamente. A gente pega a água para descarregar a água, né? Que a urina nada mais é do que a água do nosso organismo quando tira as impurezas, né? E aí a gente economiza. Então, observe o que vocês vão fazer agora. Depois vocês vão me dizer. Quando vocês tomarem o banho de vocês, coloquem um balde próximo ao pé de vocês e tomem banho normal. Quem toma 5, 10 minutos, toma. E olha o que é que acontece. O balde vai quase cheio com água que bate seu corpo, escorre e cai. Bote na frente dos seus pés. Você tomando banho assim, você bota na frente dos pés, toma banho e esqueça. Essa água que você pegou, você pode chegar e olha, em vez de dar descarga logo quando entrou, dá descarga depois com a água que você tomou banho. Você vai fazer uma economia incrível de água. O bolso agradece e o planeta também. E aí, são coisas que a gente pode fazer captando a água de chuva. E nosso texto diz o seguinte aqui, ó, o equilíbrio, o item 2 da Organização das Nações Unidas, né, na Declaração Universal dos Direitos da Água, vai dizer: o equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. Esse ciclo que a gente fala tanto aí da evaporação, né, da precipitação, etc. Então, gente, cabe a nós, a responsabilidade é nossa. Não é delegado ao outro. A responsabilidade é nossa. A água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico. Precisa saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa, e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. Hoje eu observava que 81% da população que foi pesquisada, uma pesquisa feita pela WWF, que é uma ONG, ela vai dizer, boa noite, Ninfa Magalhães, como vai? Ela vai dizer que as pessoas começaram a se preocupar com a escassez da água. 81% das pessoas, ou seja, já há uma modificação de pensamento, uma mudança de pensamento. As pessoas começam a se conscientizar
e porque a coisa está acontecendo mesmo. Nós temos escassez no Rio Grande do Sul, gente. Nós temos enchente em Pernambuco e Rio Grande do Norte. Onde é que a gente viu isso? A terra se quebrando toda, não é? Eu vou nesse instante trazer um poema aqui para vocês verem as contradições. E aí a gente tem no item 7 aqui, ainda do mesmo documento, que vai corroborar o que a gente fala aqui. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. Olha o que eu falava. Poluída e envenenada na terra Yanomami, através do mercúrio, substância altamente cancerígena, prejudicial ao organismo humano. Os índios lá perdendo a sua oportunidade, né, deixando de, através desse manancial, que são os rios, onde eles extraem os seus alimentos, um dos seus alimentos através da pesca, os rios ficam improdutivos e os índios, por não terem às vezes outros recursos, terminam adoecendo, ficando fracos e morrendo, já que eles não têm tantas opções como nós aqui, ditos civilizados. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência. O que estamos falando aqui é sobre a consciência e discernimento, gente, para que não se chegue a uma situação do seu esgotamento ou da deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. É o que está acontecendo. Através da ONU chega-nos esse documento, né? Então, esta é a nossa responsabilidade. A gente vê que é uma questão ainda da própria gestão, a gestão da água. Não há mais tempo, gente, para a gente brincar, achando que é para amanhã. Amanhã eu me responsabilizo por isso, eu começo a pensar, não, é para ontem. Ainda há tempo da gente voltar e fazer um novo fim, através da conscientização, né? Evitando degradação das fontes, né, naturais de água, a sujeira, o lançamento de produtos químicos nas águas, plástico. A nossa amiga Elisete diz aqui, boa ideia, Salles. Nós temos que agradecer a Deus por tudo, em especial a água, pois sem ela o planeta Terra estaria morto sem vida. Exatamente, é responsabilidade nossa. E aí a gente vê os fatores que acabam, né? Os fatores climáticos, né? Ao aumento da temperatura da Terra, por conta, sobretudo, dos gases de efeito estufa que aumentam a temperatura da Terra e, diga-se de passagem, que vai aumentar mais ainda, provoca a aceleração, né? Uma evaporação da água, né? Mudando o ciclo natural, né? Então, os problemas climáticos, a indústria, né? A produção sem limite, alguns países, né? Que inclusive nos escutam nesse momento, que não aderem de uma forma responsável aos acordos feitos para a diminuição da geração de poluentes, né? De CO2, de tantos outros elementos aí. E não há um compromisso. A gente vê a nossa Greta Thunberg, que é uma jovem que tem uma consciência política gigantesca, que se preocupa, evidentemente, com os problemas climáticos, né? Queria que os grandes políticos das grandes potências, sobretudo, dos Estados Unidos, da própria China, tivessem a responsabilidade.
Nós aqui no Brasil tivemos uma mudança de governo, mas ainda estamos precisando ser mais ousados. Haja vista, o governo anterior negligenciou e até ao contrário, incentivou ações que iam na contramão das políticas de preservação desse bem, né? Nós temos hoje aqui a responsabilidade do ponto de vista institucional, nós temos o nosso Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Água, que regulamenta. E agora as coisas estão sendo mais observadas de perto para a gente tentar reequilibrar os desmandos que ocorreram aqui nesses últimos 4 anos. A gente tem que falar. Bom, gente, eu trago aqui também para a gente fazer também reflexões acerca do uso racional da água. Vocês sabiam que, por exemplo, me faltou aqui o termo para utilizar, mas vocês sabiam que essas águas, a água em si, esse solvente natural, como a gente chamado, a gente está falando da preservação, mas vamos trazer para essa visão do Espiritismo sobre a água, a importância da água. Eu tenho uma ligação, assim como a nossa amiga Elisete Santos estava me falando antes ali, ela comentava lá no Instagram, ela tem essa afinidade com a água. Eu tenho afinidade com a água desde que eu nasci. A minha vida toda trabalhando com água, e quando eu trabalhava na Petrobras, eu também, além do petróleo, eu trabalhava muito com água e eu gostava muito de trabalhar com água. Nós usávamos água lá, mas eu vou voltar para a visão espiritual da água, desse fluido universal. A água, ela tem a capacidade de absorção de elementos que a gente às vezes ainda desconhece. A gente vai falar sobre a fluidificação da água. De que forma essa água recebe esses fluidos, né? Fluidificação da água é um processo que ele pode ser feito de 3 maneiras. E sempre através desse pensamento. A água, ela é formada pelas moléculas e no processo de fluidificação existe uma expansão dos átomos naturais que nós conhecemos e há a inserção através da imposição das mãos, quando a fluidificação é feita, o magnetismo é feito por nós encarnados, são colocados junto a esses átomos a uma modificação, os chamados átomos, né, moléculas espirituais, por assim dizer, átomos espirituais, perdão. Então há uma expansão, e quando essa fluidificação, ela também pode ser feita, além dessa ânima, através da fluidificação do magnetismo misto. Ou seja, nós somos intermediários e os nossos irmãos espirituais inserem nessa água os elementos medicamentosos que servem para a cura. Então você vê o que o Espiritismo chama de fluidificação, vocês vão ver a água benta, a água ungida e várias outras denominações em diversas religiões. Mas sempre é a intenção que a gente coloca. E a gente não pode falar dessa
fluidificação da água, sem falarmos de uma pesquisa científica trazida por um pesquisador chamado Masaru Emoto, ele já é desencarnado, onde ele vai observar, boa noite Marlene, como vai você? Onde ele vai observar que a água ela pode sofrer modificações na sua estrutura a partir dos pensamentos e os sentimentos onde ela está próxima. E o que é que ele fez? Esse Masaru Emoto, ele pegou um vasilhame de água completamente límpida, água destilada, colocou no vasilhame e deixou esse vasilhame próximo às pessoas que estavam num ambiente de discórdia, de maledicência, de raiva. Então, ele depois congela essa água, observando agora, através do microscópio, a estrutura que ficou essa água. E as estruturas que derivaram dessa inserção aí, desses pensamentos negativos, Masaru Emoto, é esse mesmo, exatamente, esse japonês. Então, o que é que acontece? Quando ele observou no telescópio, no microscópio, ó, perdão, gente, quando ele observa no microscópio, ele observa que a estrutura que ficou dessa água petrificada era de cor feia, sem formações, disformes na verdade, né? Olá, Ramiro Nunes, como vai? E aí, da mesma forma, ele pegou agora uma água de uma represa, uma água parada, suja, colocou no vasilhame e botou num ambiente onde monges budistas, pessoas de diversas religiões se concentravam, faziam orações, cânticos. E da mesma forma ele congela essa água e leva para observação no microscópio. E aí há os cristais que saem de formas maravilhosas, parecendo estrelas brilhantes. Vocês podem pesquisar no Google aí, bote lá, experimento de Masaru Emoto, como a nossa amiga Elisete escreveu, exatamente como está aí, Masaru Emoto. Observem e depois observem e tirem as suas conclusões. Então, gente, voltando à água, então a água fluidificada, quando ela é ingerida, essa água que a gente usa no nosso evangelho, ela é metabolizada pelo organismo, né, que absorve as quintessências que vão atuar no perispírito, a semelhança de um medicamento homeopático. Então, a água vai atuar no campo perispiritual. E perispírito é esse corpo semimaterial que liga o nosso corpo carnal ao próprio espírito. Quando a gente desencarna, o corpo físico vai para debaixo do chão, ou incinerado, ou onde quer que seja. O espírito continua na sua individualidade e o perispírito, não é? Esse vai se melhorando e a gente vai adaptando os perispíritos de acordo com o planeta que a gente tem a necessidade de estar. Então, o perispírito ele vai se depurando à medida que a gente vai adquirindo novos espaços de habitar e habitação.
Então, a água fluidificada é uma dádiva, é uma terapia para os desequilíbrios emocionais, debilitação orgânica, desgastes obsessivos ou lesões dos órgãos. Então, gente, é preciso fé, é preciso conhecimento, né? E é preciso movimentar-se, trabalho. E, acima de tudo isso, merecimento. Será que merecemos sanar um desgaste físico, por exemplo? Será que esse desgaste físico já não é reflexo das nossas inobservâncias? Ou o que vem como desgaste físico não é uma coisa até atenuante de um mal maior? Mas façamos o nosso papel, fluidifiquemos as nossas águas através das orações, da fé e esperemos o resultado. Mas a gente fala aqui um pouco nos centros espíritas. Quase todos os países do mundo existem centros espíritas. Mas no centro espírita não é necessário a imposição das mãos sobre o vasilhame de água. O Jorge, o Maísa, vou trazer uma vasilha de água aqui só para eu demonstrar eles aqui ao pessoal. A fluidificação na casa espírita não precisa fazer a imposição das mãos, porque a água já é um receptor generoso de fluidos. Vou botar esse vasilhame de água aqui, gente, né? Generoso dos fluidos espirituais. A prece e um ambiente salutar já fazem o trabalho de fluidificação. Agora, em situações extremas, extras, né, em que se queira imprimir uma determinada vontade para um tipo de enfermidade individual, no centro espírita vai fazer a fluidificação especificamente para um indivíduo que está com algum problema numa forma. Então, essa fluidificação é feita numa sala isolada e deve ser destinada única e exclusivamente para aquele doente. Na casa espírita, todo mundo pode consumir aquela água, a menos que esteja com um problema individual, mas é tratado da maneira que eu falei. Então eu vou fazer para vocês aqui, ver se vocês conseguem perceber aí o vasilhame de água, né? Então, tá aqui, vocês podem usar um vasilhame de vidro, né? Um vasilhame transparente ou uma garrafa. Não precisa estar aberta, tem que estar aberta para penetrar. A gente não está trabalhando com as energias que estamos acostumados, gente. Né? As energias espirituais, elas são diferentes do que a gente está acostumado. Né? Estudem lá André Luiz, que vocês vão ter uma noção. Então eu estou aqui com o meu vasilhame. Né? Então eu vou me concentrar, tentar sair um pouco dos pensamentos negativos, tentar se esforçar para sair. Rogo aos irmãos espirituais, ao seu anjo da guarda, né, ao seu anjo guardião, anjo protetor, como você queira chamar. Sempre as nossas orações, elas vão ser feitas e vão ser sempre dirigidas a Deus, né, através dos intermediários. Então é preciso que a gente esteja concentrado, isento de qualquer pensamento menos digno. Faz uma respiração. E aí a gente impõe, e aqui ou faz uma oração de própria vontade, impondo as mãos, a água, né? Acima, assim. E aí você pode fazer a oração que você quiser, contanto que você esteja voltado para o bem. Então aqui você pede que aos irmãos que possam fluidificar essa água com os elementos necessários, a saúde da sua família, né, ou uma pessoa específica. Ou então você faz apenas prece e impõe a mão, porque se for uma fluidificação mista, os próprios espíritos irão utilizar-se
né, de você para poder fazer a purificação. Ou ainda, você pode fazer a purificação, simplesmente deixar os próprios espíritos façam, como eu falei, como é feita a purificação nos centros espíritas. A mesma coisa no Evangelho do Lar. Não precisa você fazer imposição de mãos, porque o Evangelho no Lar, os espíritos estão ali presentes naquele dia, horário que você se predispôs a fazer o seu Evangelho. Ele diz aqui, nos centros espíritas não vão fazer da água purificada uma fonte tonificadora do vício ou da rotina, pois esta água destina-se a quem necessita ser ajudado. E os irmãos espirituais que orientam os trabalhos dizem que quem dela necessita, pois, se assim não for, estaremos a retirar a envolvência curativa que ela tem, porque o passe ajuda todos os irmãos. A água será o reforço para os mais carentes, e não um bebedouro para saciar a sede, pois para isso tem o fluido natural da água, chamada água simples. Boa noite, Solange, como vai você? Então, gente, tem gente que vai lá no centro espírita e vai com um bujão desse tamanho, achando que a quantidade que vai resolver, quando na verdade não é nada disso. Tanto é que você pode pegar a sua água fluidificada e fazer um dissolvente com a água simples, com a água normal. E você vai completando e tomando até que esse processo, né, de reequilíbrio dos corpos seja alcançado. Então a gente não vai fazer da água vou fluidificar a água e agora vou tomar 2 jarras de água achando que a quantidade vai resolver, né? Um simples copo pode ser o repositório natural para o reequilíbrio. Então, gente, aí a gente trouxe na visão agora espiritual a água fluidificada, né? E daqui a pouco eu vou pegar meu copinho aqui, tomar meu copinho e deixar aqui para os meus familiares aqui, minha esposa e minha filha. Eu queria falar, gente, aqui ainda sobre a água. E eu digo mais uma vez, quais são as ações que vocês têm tomado nesse sentido? Temos nos preocupado com a preservação da água? Temos feito bom uso da água? Temos a consciência de falarmos com os nossos vizinhos para que façamos campanhas de preservação desse bem universal? Exatamente, Nivaldo. Pode ser usado junto aos medicamentos, exatamente. Ninguém vai substituir, bom você falar isso. Ninguém vai substituir o medicamento prescrito ali por um profissional da medicina. Ah, Salles está dizendo aqui que eu vou tomar água fluidificada, que eu não preciso tomar. Não, muito pelo contrário. Continue tomando o seu medicamento. Para isso, Deus criou a ciência e deu ao homem essa possibilidade de penetrar e desenvolver e utilizar essa ciência como uma preservação da vida física dos indivíduos, né? Mas eu trago aqui essa reflexão para vocês. Quais são as ações que vocês têm tomado nas suas comunidades, nos seus bairros? Com certeza a gente não está tomando as ações necessárias. A gente ainda joga objetos plásticos no chão, achando que não vai ter problemas futuros. Eu estava observando aqui na nossa cidade, as pessoas que estão assistindo aqui sabem do que eu estou falando.
a chuva joga água no chão e a água vai escorrer, num processo vai voltar, vai para o rio vai desaguar no mar. Ou então no processo de evaporação também. E a gente não pede licença e constrói um prédio. Estou falando aqui do nosso Sesc ali, e de um bairro aqui chamado Inocope, onde fecharam a passagem natural de um rio que chegou antes da gente, né? Tá ali passando e a gente bota, e daqui a pouco a gente tá com os nossos carros, nós mesmos, com os carros quebrados, porque criou-se um rio artificial, onde a água demora 4, 5 dias para evaporar. Falta de planejamento. Então o planejamento tem que ser feito. A água, se ela não tiver uma barreira muito sólida, ela vai passar por cima de tudo. Ela é muito forte. E ela tem o apoio da gravidade, aí já foi. Isso. Aqui é falando no Livro dos Espíritos sobre a água. Mas eu não vou falar sobre essa temática. Aqui é uma passagem falando sobre, na Gênese também, das curas feitas por Jesus Cristo, né? Através do livro A Gênese, no capítulo 15. Mas, como a gente ainda tem um tempinho aqui, eu vou trazer rapidinho. E está falando assim sobre os milagres. Aqui falando no capítulo 15, cego de nascença, no item 25. Primeiro eu vou passar para vocês qual é como é que a doutrina espírita vê os milagres. Milagres são fenômenos naturais que fogem à percepção dos nossos 5 sentidos. Então, quando o Cristo dizia que nós poderíamos e podemos fazer muito mais do que ele fez, na ótica dos milagres, ele tira o milagre da visão do sobrenatural, do extraordinário, e traz para o campo do natural. Se é divino, é natural, né? Então, aqui a gente precisa essencialmente conhecer os nossos potenciais e ir a campo, ter a fé e ir a campo. E cada vez mais a gente vem, através da própria ciência, que começa a engatinhar nos ensinamentos trazidos pelos Espiritismo, desde 1857, através do Livro dos Espíritos, e através de Jesus, há 2023 anos, a mais disso. Então Kardec vai dizer, falando sobre o cego de nascença, quanto ao meio empregado para a sua cura, evidentemente aquela espécie de lama feita de saliva e terra, nenhuma virtude podia encerrar, a não ser pela ação do fluido curativo de que fora impregnada. Então, o fluido que a gente falava aqui, que foi impregnada essa lama que curou o cego de nascença. É assim que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Então a gente falou aqui da água fluidificada, como é que ocorre, e através da água que pode curar. À medida que penetramos mais nos desígnios divinos, mais temos as potencialidades da cura em nós. Então, por isso que nós temos a capacidade de curar. Basta que exercitemos, que acreditemos e que nos melhoremos, porque o melhoramento moral facilita o acesso a essas técnicas e substâncias e desenvolvimento de uma forma geral.
A mesma matéria, no Livro dos Espíritos, parte 1, capítulo 12, vai dizer: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E o que é que os espíritos superiores respondem? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Olha que coisa é, né? Então, essa matéria está suscetível de adquirir modificações, né? Experimentar e adquirir modificações em todas as propriedades. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se, pela ação e vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias, desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos não são apenas modificações desse elemento. O que se segue é que a mais inofensiva substância, olha que coisa, né, gente? Tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e de 2 de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio de ação magnética dirigida pela vontade. Então, ação magnetismo, a gente pode modificar a estrutura da água. Acreditem nisso. Vocês que estão aqui, que já conhecem, sabem quantas benesses vocês já adquiriram através da fluidificação da água. Quem pode fazer a fluidificação da água? Quem tiver fé e vontade. Mas se você de repente está enfermo, não é? Faz a sua oração e pede que os nossos irmãos espirituais ajam naquela substância água para que seja atendida a sua solicitação. E você possa ser beneficiado por essa água. Né? Porque quem está debilitado geralmente não tem a força, pelo menos magneticamente falando, só se for um intermediário. Mas se é um intermediário, é melhor que a gente entregue ou ao indivíduo da casa que esteja equilibrado ou à própria espiritualidade para que ela possa fazer a purificação da água. Então é isso, gente, que a gente trouxe de proposta hoje, no Dia Internacional da Água. Cuidemos da nossa água, desse bem finito, não é um bem para todo sempre, a menos que tenhamos a consciência de preservá-lo na sua melhor condição. Isso é o que a gente traz hoje, no dia 22 de março. Né? Geralmente a gente traz a nossa amiga Andréa, mas dessa vez eu não entrei em contato com ela, que eu não ia fazer a live do programa Conhecer, em virtude da Caravana Baiana da Fraternidade, mas eu não podia deixar de construir esse documentário aqui para a nossa rede SDP-TV, já que é um tema universal e que as pessoas podem se servir dele. Na Caravana Baiana da Fraternidade nós estamos falando sobre o que é Espiritismo. E a água também é falada no Espiritismo, assim como eu trouxe. Eu vou fechar com um poema chamado Água Seca, que eu fiz no ano de 2015, em 24 de dezembro de 2015. Aquela época passava assim os contraditórios, né? Como eu falei na estante. Seca, onde era... Obrigado, Elisete. Vamos cuidar bem desse líquido precioso. Isso, Nivalda. Obrigado pelas palavras de carinho a todos vocês. Meu irmão Júlio Batista, grande amigo. Obrigado pela presença também. E aí,
eu falava onde tinha enchente, de repente estava com escassez, não tinha escassez, tinha enchente. E aí eu me vi na oportunidade de fazer esse poema chamado Água Seca, que diz mais assim: o Rio de Janeiro, Rio de São Paulo, porque sua água estava acabando. O rio chorou lágrimas sem águas, pois não imaginava que o seu tesouro que tanto sobrava também estava terminando. O Espírito Santo baixou quando menos se esperava o nível de suas águas que há tanto tempo transbordava. E Minas Gerais rachava o chão que antes minava, e o gado que ali pastava penava magro no chão. Solidão. Não imaginavam que a falta d'água chegar-lhes-ia um dia, e pensavam que isso fosse coisa de nordestino. Pernambuco, Ceará, Bahia. A terra se quebrando toda nos versos de Djavan e nos ditos populares, o desperdício de hoje, a escassez de amanhã. Água para molhar a garganta, por onde passa a nossa voz. Unamos todos Brasis, Nordeste, Sul e Sudeste, Norte e Centro-Oeste. Não somos um, somos nós. Muito obrigado. Tenham todos um dia de paz, harmonia, noite de harmonia, tarde de harmonia, fé e equilíbrio. Muito obrigado a todos.